mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. meu Jesus que vive está. Cante com alegria, celebre com as palmas. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. quando enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, verei agora o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está. Somente a igreja, as vozes, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus. Aleluia. Toma o seu assento. Obrigado, os irmãos. Pega a sua Bíblia. Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Hoje é dia especial para todos nós. Celebramos a vida, celebramos a salvação, a libertação das nossas almas. Eu quero dividir com você mensagem baseada na crucificação do nosso Senhor Jesus, porque a Páscoa é o Cordeiro sendo entregue, sendo imolado, o Cordeiro de Deus sendo crucificado em nosso lugar. Lucas capítulo 23, quero ler com você alguns versículos. Lucas 23, 33. E alguns versículos que estaremos lendo.
É claro que a narrativa da crucificação, ela é apresentada pelos 4 evangelhos, e ela é ampla, e nós também conhecemos, mas vamos ler alguns versículos para que possamos ser abençoados pela palavra do Senhor nessa noite. Lucas 23, versículo 33, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita, outro à esquerda. Nós vamos pular o texto, vamos ler o versículo 43 a 46. E disse a Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, mas também obrigado pela oportunidade que temos de anos após anos de te celebrar por esse dia. Por certo, todos nós conhecemos, nem que seja um pouco, a história da cruz. Por certo, a maioria aqui, Senhor, conhece essa palavra, mas pedimos que essa palavra conhecida possa ser como espada a penetrar na divisão da nossa alma e do nosso espírito, a nos falar nessa noite. Fale-nos por ela. Assim, Deus, nos submetemos à tua palavra e pedimos, por favor, que o teu Espírito verdadeiramente nos convença, nos toque, nos fale, revele Cristo e nos convença de alguma maneira, para que possamos sair daqui, desse ambiente, diferente como entramos. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nessa noite sobre o tema o alto da cruz, palco da graça. O alto da cruz, está na tela aí para você? O alto da cruz, palco do espetáculo da graça. Aqui está certo, no meu ficou faltando aqui. O alto da cruz, palco do espetáculo da graça. Eu queria que você, no meu 3, repetisse o tema da mensagem dessa noite, tá bom? Vai olhar para a tela aí, você vai no meu 3 repetir o tema da mensagem dessa noite. 1, 2, 3. Amém? Como pode um momento de escárnio, vergonha, dor, condenação se tornar palco da graça? Se tornar um lugar onde as pessoas olhavam para aquele momento como se fosse realmente um espetáculo. É claro que nós temos a ideia de espetáculo, algo que é apresentação de talento, de habilidade, talento artístico. Mas na época de Jesus, isso aqui se tornava um espetáculo. As pessoas eram atraídas para esse lugar. Uma multidão era atraída para esse lugar. A crucificação, que foi adotada pelo Império Romano
aproximadamente 70 anos antes do nascimento de Jesus, ela se tornou um espetáculo. E as pessoas, quando tinha, ou quando acontecia da condenação de um malfeitor, as pessoas paravam para ver. Pessoas deixavam suas atividades para estar nesse lugar, para ver. Basta você lembrar, dentro da história da crucificação, de um homem chamado Simão Cirineu, que ele sai do campo, ou seja, deixa de trabalhar para participar desse momento, onde Jesus estava carregando o madeiro e onde ele seria condenado à crucificação com mais dois malfeitores. Mas nós precisamos entender, e creio que entendemos, que apesar daquele momento ser um palco de escárnio, de vergonha, de condenação, na perspectiva da eternidade, foi um palco da graça. Como assim, pastor, o palco da graça? Porque na verdade, o dia mais importante da história da humanidade foi esse. Aliás, de domingo passado até hoje, quando nós olhamos evidentemente para a história, no sentido de comemorarmos, estamos comemorando a Páscoa, e ela se encerra hoje. De domingo passado até hoje, foi a semana mais importante da história da humanidade. Se você for buscar alguns pontos da história, alguns acontecimentos na história, eu não vou aqui citar nenhum, poderia citar da história geral, da história do Brasil, nosso país, por exemplo, quando foi descoberto, ou na proclamação da República, são dias importantes da nossa história, mas eu posso te afirmar categoricamente, com todas as letras, com toda a certeza, que essa semana foi a semana mais importante da história da humanidade. E eu te afirmo, vos afirmo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui hoje, nessa noite, você que está ouvindo a palavra, de que esse dia, essa sexta-feira, esse sábado e esse domingo foram os 3 dias mais importantes da história da humanidade. E esse dia de sexta-feira aqui foi a sexta-feira mais importante. Esse lugar aqui era chamado de Gólgota, ou lugar da caveira, um lugar isolado de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Jesus foi levado ali, porque ali era os malfeitores crucificados. Então o nosso Senhor foi levado para esse lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira. E lá, esse lugar da caveira, e por que lugar da caveira? Porque de fato era como se fosse um cemitério de mortos. Ali, nesse lugar, o nosso Senhor Jesus transformou o lugar de morte em um palco da graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido sobre nossas vidas. Nós não merecíamos a vida eterna, merecíamos a condenação eterna. Mas ele, quando morre nesse lugar, Gólgota, lugar da caveira, Calvário, ele transforma um lugar de morte em um palco da vida, a vida eterna que ele nos deu para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Olhando aqui para a cruz, eu quero que você use a sua agora imaginação, use a sua mente desenhista por imaginação, talvez use a sua memória para lembrar do filme, ou os filmes, né? O mais recente, o mais impactante foi o filme de Mel Gibson, mas existem outros filmes. Eu quero que agora, por favor, você use a sua imaginação, a sua mente, e traga para a sua memória, ou traz da sua memória, Jesus
pendurado em uma cruz. A cruz, ela deve ser vista sobre 4 prismas, ou sobre 4 ângulos de visão. Tenta aí colocar a sua mente e se colocar no lugar de Jesus, não no sentido de ser você o Cordeiro de Deus a ser sacrificado, mas no sentido de ter o ângulo de visão da cruz. Então, olhando para a cruz, sob a perspectiva, sobre 4 ângulos, nós vamos entender algumas coisas. Olhando a cruz de baixo para cima, tenta imaginar a cruz sendo olhada na perspectiva de baixo para cima. A maioria estava assistindo à execução da cruz, como se fosse um espetáculo. Assim era nos tempos de Jesus. A multidão que estava embaixo, ela olhava para cima. Então a perspectiva de baixo para cima é a perspectiva da multidão olhando para Jesus. Amém, gente? Dá para caminhar aí, né? Amém? Usando a sua imaginação. Não é para você usar a fé. Não é momento para você usar a sua fé ainda. Use aí a sua imaginação do filme, do texto. Eu, quando leio o texto, eu procuro trazer o texto para a minha memória e, pela ajuda do Espírito Santo, fazer a leitura do texto. Então, na perspectiva de baixo para cima, quem está vendo de baixo para cima? A multidão está olhando para Jesus no alto. Amém? Então, a perspectiva de baixo para cima é a multidão que assistia o espetáculo da crucificação, que via Jesus e 2 malfeitores. A visão de baixo para cima, ela é um misto de sentimento. Porque quem estava aos pés da cruz, uma multidão com características diferentes, evidentemente, mas com sentimentos diferentes. Uns escarneciam, outros lamentavam, alguns choravam, outros estavam colocando dúvida no coração. Pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo, estavam ali, porque via-se no lugar de Jesus. Mas é um misto de sentimento, a perspectiva de baixo para cima. Mas tem uma outra perspectiva, a do ângulo lateral. A do ângulo lateral, nós vamos ver Jesus e 2 malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ou seja, 2 malfeitores que estavam ali para serem crucificados, assim como Jesus. E a Bíblia nos mostra, nos diz, que o da direita, ele teve o sentimento de entrega, um sentimento de miserável. E o da esquerda teve o sentimento orgulhoso e vaidoso. O da esquerda disse: você não é o Filho de Deus, desça daqui e nos salva. O da direita disse: Senhor, tem misericórdia de mim, e lembra de mim quando entrares no teu reino. Então, na perspectiva na lateral direita e da esquerda, o da direita, ele recebeu a graça de Deus de ir com Jesus para o paraíso ou para o seio de Abraão. Mas temos a perspectiva de cima para baixo. A perspectiva de cima para baixo é a visão exclusiva de Jesus. Eu vou pedir para você guardar essa perspectiva, porque é sobre ela que vamos desenvolver a mensagem. Então não vou comentar. Só quero que você guarde a perspectiva de cima para baixo. Jesus olhando para baixo. E nós temos uma outra perspectiva. Qual perspectiva? A do céu para a terra. Ou seja, Deus olhando para o Filho e olhando para a humanidade. Deus o Pai olhando para o Filho e olhando para a humanidade. No momento em que Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu se rasgou
E quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, um véu de 9 metros de altura por 11 metros de largura, com 3 fios de linho retorcido, quando esse véu se rasga de alto a baixo, Deus está dizendo, com aquele momento em que Jesus se entrega, o véu se rasga. Agora sim, eu posso habitar no coração daqueles que creem na salvação do meu filho. A partir de agora, eu posso mudar de endereço. Eu posso sair de templos feitos por mãos humanas. E eu posso habitar em corações que vão se entregar à salvação em meu filho. Agora sim, a graça está completa. Eu posso habitar em pessoas, em homens, em mulheres. E na perspectiva de cima para baixo, Deus não está vendo a humanidade pecadora. Ele está vendo agora, Deus, o Filho, está vendo filhos regenerados pela graça. Ele está vendo eu e você por causa do Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas vamos então ficar na perspectiva de Jesus. Diga comigo, o que Jesus viu? Fale alto, irmão. O que Jesus viu do alto da cruz? É isso que eu quero falar nessa noite com você. O Calvário se tornou o palco da graça. Eu diria a você que não somente as pessoas estavam olhando. Havia um foco em Jesus em todos os sentidos. A natureza estava se manifestando e se manifestou naquele momento. 6 sobrenaturais aconteceram nesta hora. Então não foi apenas um acontecimento, foi o acontecimento. E o que nosso Senhor Jesus viu do alto da cruz, o palco da graça? Em primeiro lugar, ele viu Jerusalém. Lá do alto da cruz, lá do alto do palco da graça, chamado Gólgota, o nosso Senhor Jesus olhou para Jerusalém. Jerusalém, cidade do rei Davi, palco do reino messiânico, palco do ministério terreno de Davi. Pastor, o que isso significa? Que Jesus, lá do alto da cruz, olhou a cidade de Jerusalém, porque o Gólgota era fora dos muros de Jerusalém. Então Jesus, lá do alto da cruz, está vendo a cidade. O que isso significa? Significa dizer que Jesus estava vendo o lugar onde um dia ele chorou por ela. Lucas capítulo 13, versículo 34 diz: Jesus olhou para Jerusalém. E quando ele olha para Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta sua ninhada de pintainhos debaixo das suas asas, e não me quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe, quando Jesus chora por Jerusalém, e aqui ele olha para Jerusalém, ele está também chorando por Jerusalém. Nós não vamos ver um Jesus chorando, não por causa de um lamento, de uma carência emocional, não é um homem com carência emocional, não é Jesus chorando pelo fato de ter sido rejeitado, ainda que fosse, mas é um lamento de quem rejeitou a sua própria salvação. O sentimento de rejeição é um dos piores sentimentos que que uma pessoa pode sentir. Alguém diz que o contrário do amor não é ódio. O contrário do amor é a indiferença. E é verdade. O contrário do amor é a indiferença. Jesus veio para o que eram seus e os seus não o receberam.
Agora Jesus está no alto da cruz, olhando para Jerusalém e sentindo novamente que ele foi rejeitado. Jesus nos ensina com isso que mesmo vivendo no cristianismo, alguém pode não ser entendido, compreendido. Jesus não foi entendido, não foi compreendido. O profeta Jeremias não foi compreendido, não foi entendido. O apóstolo Paulo não foi compreendido, não foi entendido. Grandes homens de Deus do passado não foram entendidos, não foram compreendidos. Pastores que vivem na obra e pregam o evangelho não são compreendidos, não são entendidos. Por quê? Porque as pessoas têm coração duro. Corações duros rejeitam a palavra. Corações duros rejeitam o Filho. E por isso que nós estamos aqui, celebrando a Páscoa nessa noite. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus chorou sim por nós. Derramou lágrimas no Getsêmani e derramou lágrimas na cruz por nós. Mas se alegrou. Por quê? Porque nós não o rejeitamos. Nós o recebemos em nosso coração. Então, quando Jesus olha para a cidade, olha para aqui, para esse lugar, Jesus olhando de cima para baixo, não está vendo pessoas que o rejeitaram, está vendo pessoas que o receberam em seu coração. Ou seja, nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, valeu a pena cada gota de sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário por nós, valeu a pena a sua entrega por nós. Nós não o rejeitamos, nós o recebemos, e todos os dias nós te bendizemos, porque um dia nós te recebemos em nosso coração. Aleluia. Diga comigo: nós recebemos todo o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Por isso, diga bem forte, irmão, por isso Ele não se entristeceu conosco, Ele se alegra conosco. Amém? Eu espero que nessa noite você receba Jesus no seu coração. Porque todas as vezes que você ouve a palavra e você o rejeita, você o deixa triste. Por isso que ele vai dizer, quando está chorando pelo Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. A igreja há séculos está sendo enviada para pregar o evangelho. E quantas pessoas já foram para o inferno porque rejeitaram a palavra, entristeceram o coração de Jesus. Mas aqui nessa noite não. Estamos aqui porque temos a certeza que o nosso Senhor Jesus se alegrou com cada entrega de vida que foi dada a Ele no dia em que você e eu recebemos a salvação. Amém? Amém? Levanta a mão se um dia você já... Levanta a mão você que recebeu Jesus no seu coração. Levanta a mão bem alto. Agora ouça-me. Eu vou usar o meu testemunho pessoal. 17 de fevereiro de 1985. Nesse dia eu fiz Jesus se alegrar. Jesus não chorou. Por quê? Porque eu não rejeitei a sua palavra, eu recebi a sua palavra em meu coração. Então você que um dia recebeu a palavra do evangelho e não rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, um dia você alegrou Jesus com a sua entrega de vida, por favor, dê um forte aplauso a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? O que o nosso Senhor Jesus viu do alto da cruz? O palco da graça. Em segundo lugar, Ele viu uma multidão de pecadores. Aos pés da cruz, uma multidão que assistia ao escárnio da cruz, ao espetáculo da vergonha, sem entender, muitos deles, o que estava acontecendo. Se você ler a história da crucificação, você vai perceber que ela começa com uma caminhada, com uma observação de escárnio. E chega um momento
que a natureza grita. Vou tentar relatar para você. Jesus está subindo o Gólgota, está levando o madeiro. A parte horizontal da cruz. E sabe o que Jesus está fazendo? Ou melhor, sabe o que Jesus está falando? Ele não está falando mal dos judeus, porque o condenaram. Não estava falando mal dos romanos, que deram a sentença. Sabe o que Jesus está fazendo, levando a cruz? Citando os salmos. Louvando a Deus. Você já leu que como cordeiro mudo, ele foi perante os seus tosqueadores. Jesus se calou quando esteve diante dos tosqueadores. O que é tosqueador? Tosqueador é aquele que tira a lã da ovelha. E assim a ovelha, ela fica muda quando está sendo tosqueada, está sendo retirada a lã. Diante dos seus tosqueadores, Jesus ficou calado. Diante dos soldados romanos, ele ficou calado. Mas quando a cruz foi para os seus ombros, ele começou a subir o Gólgota, fazendo a peregrinação da morte para a vida se manifestar. Ele abriu a boca, ele não reclamou, ele louvou, ele adorou. Sabe aquela história de Jó? Quando ele perdeu tudo, e a mulher de Jó falou assim: Jó, agora abre a sua boca e reclama, fala mal de Deus. E Jó diz: não, como falas, louca mulher? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você acha mesmo que Jesus iria para o Calvário mudo? Não, ele foi citando os salmos, foi louvando ao Pai. E a multidão começou a pensar: como pode? Ele vai para a cruz, ele é pendurado, e a multidão está lá embaixo. Jesus está olhando para a multidão, e a multidão vai mudando de comportamento. Daqui a pouco a terra se escurece, ou melhor, a terra treme, o sol escurece, fende as rochas, a natureza grita, e as pessoas começam a ficar espantadas. A multidão de pecadores começa a ficar espantada. Por quê? Porque lá em cima daquela cruz não estava alguém que estava ali porque mereceu. Alguém que estava ali estava para tomar o lugar da multidão que estava embaixo. Sabe, Jesus continua lá de cima olhando para pecadores. Mas sabe o que Jesus está vendo? Jesus está vendo os pecadores e dizendo para eles: foi por você que eu estou aqui, foi por você que eu vim para cá. Eu fiquei mudo diante dos tosqueadores por causa de você. Eu fui humilhado por sua causa, eu fui chicoteado por sua causa, colocaram uma coroa de espinho na minha cabeça por sua causa. A natureza está gritando por sua causa. Jesus estava lá em cima olhando a multidão, enquanto a multidão estava perplexa por tudo que estava acontecendo. Jesus estava dizendo: a minha vida eu dou por cada um de vocês. Sabe, pastor, eu estava lá? Não. Na perspectiva de baixo para cima, eu e você não estávamos lá. Impossível. Estamos em 2025. Evidentemente que nós não estávamos lá. Mas você sabia que mesmo que eu e você não estivéssemos lá, embaixo, no meio da multidão, a visão de Jesus, ou na visão de Jesus,
nós estávamos? Diga comigo, mesmo eu não estando lá. Diga forte, irmão, mesmo eu não estando lá, o meu Jesus olhou de cima da cruz e me encontrou no meu tempo. No meu tempo, diga, para que hoje eu pudesse estar aqui louvando a Ele, porque os seus olhos de amor, de graça, me alcançaram e me deram a salvação. Aleluia. Dê um forte aplauso a Ele por isso, querido. Do alto da cruz, Jesus me viu, Jesus te viu, e por isso que hoje você está aqui celebrando a Páscoa, porque do alto da cruz, Ele te viu pecador, mas depois que você recebeu a salvação, Ele não te viu mais pecador, Ele te viu um filho de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, o que o nosso Senhor Jesus viu do alto da cruz, o palco da graça, Ele viu os que foram com Ele até o fim. Ele viu Jerusalém, Ele viu os que rejeitaram, Ele viu uma multidão de pecadores, e Ele estava ali exatamente por aquela multidão de pecadores. E daquela multidão de pecadores aos pés do Gólgota, Ele viu na linha do tempo de todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele viu pecadores, e de todas as tribos, raças, línguas e nações. Com a sua morte na cruz, Ele está dizendo, foi por você que eu estou aqui. Mas Ele também olhou e Ele viu os que foram com Ele até o fim. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Versículo 25. Olha que Jesus está vendo do alto da cruz. Versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem Ele amava estava presente, disse à sua mãe. Eu vou ler de novo. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem Ele amava estava presente, disse à sua mãe. Que discípulo é esse? Que discípulo é esse? João. Olha o que Jesus disse a Maria acerca de João. Mulher, eis aí teu filho. Verso 27. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quem é Maria? Sua mãe aqui. Quem é Maria Madalena? Quem é João? Diga comigo, esses. Ei, irmão, fala forte, hoje é Páscoa. Diga, esses foram com Jesus até o fim. Ei, coisa triste. É discípulo, crente que diz que é discípulo não vai com Jesus até o fim. Para a Bíblia, vencedor é aquele que vai até o fim. Vou falar de novo. Para a Bíblia, vencedor não é aquele que vai até a metade, vai até quase o fim. Para a Bíblia, vencedor, ou mais do que vencedor, é aquele que vai até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que está escrito nesses versículos.
Irmão, quando eu olho para essa palavra de Jesus do alto da cruz, isso me impressiona. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Maria e depois para João? Ele está falando uma coisa muito importante, que se define em duas palavras. Primeiro, amor. Segundo, cuidado, trato. Ele está dizendo para Maria: Maria, a partir de agora, João é seu filho, cuide dele. Ele está dizendo para João: João, a partir de agora, Maria é sua mãe, cuide dela. Isso é ser discípulo. Isso é ser alguém que carrega a cruz até o fim. Eu fiquei a pensar um dia o que significa carregar a cruz até o fim, porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu fiquei a pensar o que significa carregar a cruz. Teologicamente, biblicamente falando, carregar a cruz é ir com Jesus, é seguir após Jesus. Da onde vem a palavra discípulo. Discípulo é seguidor. E exatamente por isso que somos discípulos, porque continuamos a jornada da cruz. Mas tem uma palavra que define tudo isso. Sabe qual a palavra? Renúncia. Carregar a cruz significa renúncia. Por isso que essas pessoas foram com Jesus até a cruz, porque elas renunciaram muitas coisas para chegar até lá. Irmão, eu sei que não é fácil. Jornada cristã não é fácil. Se alguém que pregou o evangelho para você disse que ser crente é fácil, essa pessoa te enganou, porque jornada cristã não é fácil. A gente precisa carregar a cruz todos os dias, e todos os dias tem que ter renúncia. Agora a grande pergunta é: renúncia por quê? E renúncia por quem? Ou por quem? Eu não vou pedir para você repetir, mas eu vou dizer para você o que é renunciar, ou renunciar por quem. Renúncia é eu abrir mão da minha vida por aquele que deu a vida por mim. Renúncia é, vou repetir, renúncia é eu dar a minha vida por aquele que deu a sua própria vida por mim. Isso se completa, porque fica incompleto. Como assim, pastor? Dar a vida por Jesus por si só não se completa? Não. Por quê? Porque está escrito aqui que nós temos que dar a nossa vida também pelo outro. Evangelho é eu dar a minha vida por aquele que deu a vida por mim. Evangelho é eu dar a minha vida por aquele que vai até o fim comigo. Você não entendeu? Eu vou repetir. Evangelho é eu dar a minha vida por aquele que deu a vida por mim. Evangelho é eu dar a minha vida por aquele que vai comigo até o fim. O meu irmão que está ao meu lado, aquele que eu preciso cuidar, ajudar, acompanhar. Então o que Jesus está vendo do alto da cruz? Ele está vendo pessoas capazes de dar a sua vida por Ele, porque foi com Ele até ali, e pessoas capazes de dar a sua vida pelo outro. E isso que nós precisamos entender. Evangelho é isso, é renunciar à própria vida para que Jesus seja exaltado pela sua morte e para cuidar um dos outros. Agora você vai falar com todo carinho para o seu irmão: pode contar comigo, eu vou com você. Diga isso para o seu irmão, meu amado. Pode contar comigo, eu vou com você. Eu não estou te ouvindo, pode falar bem alto. Pode contar comigo, eu vou com você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Me ajuda aí. O que o nosso Senhor Jesus viu do alto da cruz? Primeiro, Ele viu a cidade de... Vamos lá, me ajuda aí. Ele viu primeiro a cidade de Jerusalém. Depois Ele viu pecadores aos pés da cruz. Os que estavam ali naquele dia ali, não. Ele viu na linha do tempo pecadores. E na linha do tempo Ele disse:
a vocês que são pecadores, eu entrego para que vocês possam ser filhos de Deus. Amém? Ele viu aos pés da cruz aqueles que foram com ele até o fim. Amém? Em último lugar, o que Jesus viu do alto da cruz, do palco da graça? Ele viu o céu povoado de adoradores. Eu pensei que você ia dar um brado, irmão. É porque eu acho que você não... Eu falei devagar e eu acho que eu não fui... A minha voz não saiu direito. O timbre da minha voz foi confundido por você. O que Jesus viu do alto daquela cruz? Ele viu Jerusalém, ele viu uma multidão de pecadores, ele viu aqueles que foram com ele até o fim. Mas ele olhou para o céu. E ele viu o céu povoado de adoradores. Pastor, está escrito isso? Está escrito. Ou se está escrito. O texto que nós lemos de Lucas, Mateus também fala. Ele dá o seu último suspiro. Presta atenção. Seus pulmões já estavam sobrecarregados. Seus pulmões já não havia mais ar por causa da dor. Depois você estuda a crucificação à luz da ciência. Então ele precisa dar o último suspiro para dizer a última palavra. E você sabe muito bem que a palavra tem poder, amém? Ei, irmão, vem cá aqui comigo. Isso é a última coisa que eu vou falar nessa noite. Aqui, caminha comigo, não deixa a sua mente vagar agora não, por favor. Você sabe muito bem que palavras têm poder, amém? Por isso que Tiago diz que a nossa palavra ela pode te amaldiçoar ou abençoar. Toda palavra tem poder. Então Jesus precisava liberar a sua última palavra. Precisava sair dos seus lábios a sua última frase antes dele se entregar à morte. Porque na verdade Jesus se entregou à morte. Tentando aqui ser teatral, não dá porque eu não posso ficar em pé. É como Jesus dissesse assim para a morte: vem cá. Não é você quem me leva, é eu que me entrego a ti. Porque eu quero que eles lá se entreguem a mim. Porque o dia que eles se entregarem a mim, a morte eterna não pode levá-los para o inferno. Os anjos do céu vão carregá-lo para a eternidade. Você pode dizer amém por isso? Amém? Então vamos lá. Jesus precisa dar o seu último suspiro. Quando você vai ao médico e o médico fala o que com você? Ele coloca aquele negócio no seu pulmão, que eu não sei o nome daquilo. Se eu falar 3 vezes, meu irmão, é capaz de você achar que eu estou falando em línguas aqui. Então você sabe o que é. Como é que é? É isso aí. O médico fala assim para você: inspira. Aí você respira, você libera. Mas quando você inspira, automaticamente o seu pulmão enche de ar e a sua cabeça faz o quê? Se ela estiver para baixo, ela levanta. Se ela estiver reta, ela levanta mais ainda. Então o que Jesus está fazendo? Ele está puxando o seu último fôlego. E ele inspira para tentar falar a última frase. Ele olha para o céu. E da sua boca sai uma frase de adoração. Se você não sabe o que é adoração, você vai saber hoje. E posso te afirmar que adoração não é música. Se você pensou que adoração é música, você vai deixar de pensar hoje.
Versículo 46 de Lucas 23. Jesus inspira, faz o esforço último, levanta a cabeça e libera a última frase: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Diga comigo, adoração é entrega. Adoração é entrega. Por isso que Paulo diz que nós temos que viver a nossa vida como um sacrifício vivo. O que é sacrifício? É entrega. Por isso que eu vos afirmo que Jesus, quando ele olha para cima, ele vê na eternidade uma multidão de adoradores. Essa frase, dita por Jesus, é uma frase de adoração. Pois Jesus estava se entregando por nós. Se Ele é a primícia da ressurreição, e Ele é a primícia da ressurreição, e por que Ele é a primícia da ressurreição? Paulo vai dizer que Jesus é a primícia. Preste atenção nisso aqui, estou caminhando para o final. Jesus é a primícia da ressurreição, ou seja, Ele foi o primeiro a ressurgir, a ressuscitar, perdão. Ele foi o primeiro a ressuscitar. O seu corpo se tornou um corpo glorioso. Significa dizer que aqueles que estão nele um dia também terão os seus corpos ressurretos. Um dia, meu irmão, o seu corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Um dia, meu irmão, o seu corpo incorruptível será transformado em um corpo incorruptível. Então veja bem, se Ele é a primícia da ressurreição, e Ele é porque Ele também é a primícia da verdadeira adoração. Eu vou te explicar isso aqui. Porque se Jesus está olhando para cima e está dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o Deus lá do céu está olhando, está vendo o Filho se entregar por nós. Ele está vendo na cruz a primeira adoração verdadeira da história. Porque Ele mesmo vai dizer que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração é isso, é quando nós entregamos a nossa vida por Ele todos os dias, para Ele todos os dias. Adoração é entrega. Ele é a primícia da adoração, porque Ele foi o primeiro a se entregar por nós em uma adoração verdadeira, genuína, da própria vida. Por isso que você vem para cá todos os domingos, às quintas-feiras, porque você vem para cá para adorar. E que é adorar? Entregar a sua vida a Jesus. É mais do que a salvação. Pastor, eu não estou convencido que Jesus viu um céu cheio de adoradores. Não precisa abrir. João 14. Pedro, não todo o vosso coração, crede em mim, crede também, crede no Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejai vós também. Diga comigo: as moradas que Jesus prometeu, Ele prometeu para os adoradores. Amém, amado? Ei, irmão, você que é adorador, sua morada está lá. Ele está preparando, Ele está trabalhando. Enquanto
o noivo trabalha para preparar a morada da noiva, a noiva trabalha na terra para um dia subir e se encontrar com a noiva, com o noivo. Amém? Vou falar de novo. Enquanto o noivo está lá em cima preparando a morada da noiva, a noiva está na terra trabalhando para ele, para se entregar no dia em que o noivo se encontrará com a noiva. E aí sim, para todo sempre, adoraremos ao Pai em espírito e em verdade na eternidade. Aplauda Ele por isso. Glória. Quero terminar e vou terminar. Eu não sei se você já assistiu algum tipo de espetáculo mesmo. E posso te afirmar que o maior espetáculo da terra não está em um estádio de futebol. Dos mais famosos: Maracanã, Wembley, San Siro. Não. O maior espetáculo da terra não está em um estádio de futebol. O maior espetáculo da terra não é a Broadway. Não é. Não é o Circo de Soleil. Não é. O maior espetáculo da terra não está nos teatros dos mais famosos. Não é. Pastor, onde está o maior espetáculo da terra? Sabe onde? É o maior espetáculo da terra? Vou te falar. Eu vou ficar em pé e com a minha atitude corporal eu vou te falar onde está o maior espetáculo da terra. Eu vou dizer de novo: o maior espetáculo da terra não está em um estádio de futebol, não está em um teatro municipal, não está em Hollywood, não está na tela da TV, não está no Circo de Soleil. Não. O maior espetáculo da terra não está nesses lugares. Por causa do Calvário, o lugar do espetáculo da graça, um favor imerecido de Deus, existem lugares que se tornam espetáculos. E os espectadores não são homens, os espectadores são anjos. Vou falar de novo. Os espectadores não são homens, os espectadores são anjos. Eu vou ficar em pé e vou te falar onde está o maior, ou parte do maior espetáculo da terra. O meu gesto corporal vai te falar onde está o maior espetáculo da terra. Paulo diz que a igreja, nós somos como espetáculo aos anjos. A igreja, ela é o maior espetáculo na terra. Ela pode não ser o maior espetáculo da terra, mas ela é para os anjos o maior espetáculo na terra. Porque nessa terra está a joia mais preciosa do universo, a igreja de Jesus Cristo, lavada e redimida pelo sangue da cruz do Calvário. Você, meu irmão, que entregou a sua vida por Jesus, você faz parte da joia mais preciosa da terra, a igreja. Você faz parte daquilo que é mais precioso do céu para a terra, a igreja. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Porque Jesus continua olhando para a humanidade
para os homens. Apocalipse capítulo 1 diz que seus olhos são como chama de fogo. Seus olhos estão vendo toda a terra. O Cristo que está enxergando a terra hoje é o Cristo glorioso que está à destra do Pai. O Cristo que ressuscitou. Mas o seu sacrifício ainda fala. A cruz ainda fala. Com os seus olhos fechados, preste atenção no que eu vou te falar. A sexta-feira foi o dia da fé. Por que da fé? Porque é preciso crer no Filho e se entregar a Ele para ter a salvação. O sábado foi o dia do descanso, do silêncio. Parece que Deus está longe. Parece que Deus se ausentou. Não, Deus não se ausentou. É só a preparação para o terceiro dia. Qual é o terceiro dia? É o domingo. O domingo da vida. O domingo da ressurreição. O domingo da passagem da morte para a vida, da libertação do pecado para a liberdade do Espírito. Não, a morte de Jesus não pode ser em vão. Quisera eu crer, ou ter a ciência, ou ter a certeza que todos que estão nesse recinto já são salvos. Quisera eu crer, entender ou ter a convicção de que todos que estão aqui são salvos. Mas eu não sei se alguém que está aqui tem dúvida da salvação. Talvez você tenha dúvida de que você é salvo, ou ainda você tenha certeza de que você não é salvo. Pastor, para ser salvo não basta crer que Jesus morreu na cruz, não? Não. Tem que crer sim, que Ele morreu na cruz. Mas tem que se entregar. Precisa entregar sua alma a Ele, porque Ele se entregou por você. Precisa crer e se entregar. Crer, se entregar a Ele. E precisa depois segui-lo. Porque salvação é crer, é se entregar e seguir. Uma coisa está ligada à outra. Crer é só a primeira parte. Tem que crer, entregar corpo, alma e espírito, e depois continuar seguindo, ou começar seguindo os seus passos. Com a sua cabeça baixa, com os seus olhos fechados. Você que tem dúvida se é salvo ou não, e você tem certeza que não é salvo ainda, aproveite que hoje é o domingo de Páscoa. E Páscoa é passagem da morte para a vida. Páscoa é a celebração da morte para a vida. Faça hoje a sua entrega de vida a Jesus, para que seja Páscoa na sua vida também. Chocolate não é Páscoa. A morte do Cordeiro é Páscoa. E a entrega de vida a Ele é Páscoa. Se você tem dúvidas, ou tem certeza que não é salvo, e que hoje quer se entregar a Jesus, para que a partir de hoje você passe a seguir Jesus, juntamente com a igreja, até a morada eterna, até o céu. Você vai fazer uma oração em seu coração, com toda a fé, porque agora entra a fé. Você vai orar, e não precisa ser em voz alta, pode ser com o seu coração, porque o Senhor sonda o seu coração. Não precisa ser em voz alta, basta você dizer as seguintes palavras: Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim.
eu creio que Tu és o Filho de Deus. Por isso, Jesus, eu me entrego a Ti, porque o Senhor se entregou por mim. Vem morar em minha vida. Jesus, salva minha alma e me dê a eternidade. Jesus, segura na minha mão e me ajuda a caminhar contigo a partir de hoje. Amém. Com a sua cabeça baixa, ainda com seus olhos fechados. Você que chegou aqui com dúvida se você era salvo ou não, ou com certeza de que você não era salvo, depois que você ouviu essa palavra, palavra da cruz, evangelho da cruz, e você fez essa oração se entregando a Jesus Cristo, levanta a sua mão. Se você fez essa oração se entregando a Jesus bem alto, eu quero ver você. Levanta a sua mão. Deus abençoe. Mais alguém que está entregando a sua vida para Jesus hoje? Deus abençoe, meu querido. Mais alguém? Isso é adoração, é entrega. É entregar a vida para Jesus mesmo. Se Jesus não tivesse entregado a vida por nós, nós não seríamos salvos, não estaríamos aqui. E se você não entregar a sua vida para Ele, você não será salvo. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Quer ter a certeza, a convicção? Levanta a mão. Nós queremos orar por você. Mais alguém que não esteja vendo? Eu vou pedir para você que levantou a sua mão, levanta a mão mais uma vez, por favor. Agora os irmãos vão abrir os seus olhos. Você que levantou a sua mão, pode levantar mais uma vez. Isso. É você de camisa verde, pode levantar a sua mão. Isso. O irmão, pode trazê-lo aqui, por favor. Pega lá o irmão. Traga até aqui. Isso. Traga até aqui. O irmão, por favor. Obrigado, meu querido. Vamos aplaudir Jesus por essa vida, irmão. Amém. Isso. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vem cá, minha filha. Pode vir cá. Você que levantou a sua mão. Vem cá. Você que levantou a mão. Pode vir. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Vem, Clainha, com ela. Abraça aí, Clainha. Abraça ela aí. Isso. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte o Senhor. Vamos fazer festa na terra, porque tem festa no céu quando o pecador se arrepende. A glória. Vamos orar, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por sua entrega de vida por nós. Éramos condenados a perecer no inferno, mas o Senhor nos deu a vida eterna por meio de Cristo Jesus, teu Filho amado. Nós te louvamos por essas duas vidas que nesta noite recebem o selo do Espírito Santo, que nessa noite tem os seus nomes escritos no livro da vida no céu, que nessa noite estão colocados pelo Espírito Santo debaixo da sombra do Onipotente, que nessa noite recebe o sangue da cruz. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E obrigado porque hoje é dia de te adorar, porque a morte foi vencida. A morte foi vencida. Nós te louvamos, Pai, pela Páscoa, pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ti seja a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. A tua igreja te aplaude e a tua igreja te adora nessa noite por isso. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pastor, acompanhe aqui essas vidas, por favor. E a Cleia, acompanhe, pastor, até o gabinete. Acompanhe a Cleia, por favor. Vamos adorar, irmãos. Vamos adorar aquele que vive para todo sempre, aquele que reina.
Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Que o amor incomparável de Deus o Pai, que a graça imerecível de Jesus o Filho, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito seja com toda a igreja de Jesus Cristo, espalhada nos 4 cantos dessa terra, hoje até o arrebatamento. E o povo do Senhor diz: Deus te abençoe, meu irmão, até quinta-feira. A paz do Senhor. Vá na paz.